Direto da redação. Na sessão que foi realizada ontem em Brasília, o Supremo Tribunal Federal considerou o marco temporal das terras indígenas inconstitucional. Para você entender o que é o marco temporal, antes da Constituição de 1988, o governo militar, durante a ditadura militar, promoveu uma colonização de terras na Amazônia, para plantio de soja na região amazônica, criação de gados. Isso até implicou em muita derrubada de árvores naquele período. Isso permitiu também a entrada a exploração de ouro, garimpeiros, o que se agravou ao longo das últimas décadas. Mas a partir da Constituição de 88, a Constituição ela preservou terras indígenas, ela garantiu o direito do índio de posse do índio sobre as terras remanescentes, terra onde viveram ali seus antepassados. Mas até então havia um chamado marco temporal, aquelas pessoas que ocuparam terras indígenas, esse marco temporal era isso. Elas estavam preservadas nessas propriedades, elas ficariam ali. As terras indígenas seriam consideradas as que foram delimitadas a partir da Constituição de 88. Mas o Supremo, no julgamento de ontem, entendeu que não. Que o marco temporal, as terras indígenas, elas não são apenas aquelas delimitadas a partir da Constituição de 88, não. As terras que pertencem aos índios são aquelas que antropologicamente, com base em estudos antropológicos, em levantamentos históricos, foram comprovadas como tendo pertencido aos antepassados indígenas. E agora isso cria uma situação, aquelas pessoas que ocuparam, que receberam o título, que ocuparam indevidamente ou até com autorização do governo, elas terão que deixar essas terras. O governo vai indenizar. Essas pessoas terão que sair, se retirar. Isso vai implicar em estudos e levantamentos. Então isso é marco temporal. As pessoas tentavam até então, pelo que se pretendia, e essa era a discussão, esse julgamento foi adiado por inúmeras vezes, era preservar, era estabelecer o marco temporal. Mas na decisão de ontem, o Supremo disse que não. Que o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. Vamos aqui à reportagem de Osama El Gauri. Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. Ou seja, a Constituição não delimita aos povos originários somente as terras que eles já ocupavam ou disputavam na Justiça em 5 de outubro de 1988, data da promulgação do texto constitucional. Na sessão desta quinta-feira, os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram contra o marco temporal, seguindo o voto do relator Edson Fachin. Para Carmen Lúcia, as terras indígenas representam direitos fundamentais desses povos, mas a tradicionalidade, o vínculo deles com a área, precisa ser comprovado. O que não pode, segundo a ministra, é uma marcação temporal limitar essas terras. Por isso, ela rejeitou a tese. Com esse afastamento, eu estou dizendo apenas que o marco temporal, como afirmou o relator, não é um fator definidor para o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas. Também afirma a possibilidade de ampliação das terras indígenas demarcadas, considerando, portanto, fundamental como elemento fundamental o laudo antropológico para demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada. A presidente do STF, Rosa Weber, entendeu da mesma forma e lembrou do histórico jurídico das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Jurisprudência pacífica e reiterada da Corte Interamericana de Direitos Humanos aponta para a posse tradicional como fator bastante para outorgar aos indígenas os direitos de exigirem o reconhecimento oficial dos direitos originários sobre as suas terras, observadas as balizas do texto constitucional que estão no artigo 231 da nossa lei fundamental.
Além dos votos contrários desta quinta, que seguiram o relator, também foram contra o marco temporal os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Nunes Marques e André Mendonça votaram a favor. Apesar do resultado, os ministros ainda vão definir sobre o alcance da decisão na próxima semana. Entre as propostas estão a indenização a proprietários de boa-fé que receberam do governo títulos de terras indígenas, a compensação com terras equivalentes aos indígenas quando não há possibilidade de retomada da terra original e a exploração mineral e agrícola nas terras indígenas desde que o Congresso aprove lei para isso e os indígenas autorizem. A decisão final tomada pelo Supremo tem repercussão geral, ou seja, vale para todos os casos semelhantes disputados na Justiça. Hoje, 226 processos aguardam essa decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.